de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu queria meditar com os irmãos a partir do versículo 4. O texto é um pouco longo, mas eu creio que nós podemos fazer essa leitura. E eu espero que você abra sua Bíblia aí comigo e preste bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 em diante. É o texto que nós vamos usar para a nossa meditação. É bom que se diga que Paulo está escrevendo a essa igreja, e a igreja de Corinto é famosa, todo mundo conhece, como uma igreja que tem um monte de dificuldades, um monte de problemas. Aliás, são exatamente os problemas que motivam Paulo a escrever. Foi informado, provavelmente pelos da casa de Chloe, que tem muito problema na igreja, muitos desses problemas estão relacionados hoje em dia. Quando a gente vê a carta aos Coríntios, você pensa, uau, também temos isso aqui. Olha, a igreja de Corinto tinha problema de imoralidade, mas imoralidade feia. Paulo chega a dizer que o que acontecia naquela igreja, nem no mundo, nem os incrédulos faziam. Porque dentro da igreja de Corinto, tinha, vamos dizer assim, relações impuras de um rapaz que havia possuído a sua madrasta, a esposa do seu pai. E a igreja, todo mundo é pecador, cada um se vira diante de Deus. Não, Paulo vem e vai tratar disso. A igreja tem problemas. A igreja tem problemas na área doutrinária de Santa Ceia. Santa Ceia. Coisa assim, simples. Eles resolveram fazer uma, que o pessoal chama de festa do amor, e aí para celebrar a ceia, então era um grande jantar, era um grande banquete, então tinha comida e tinha vinho, e aí Paulo falou assim, olha, gente, vocês não têm casa para comer não? Vocês não têm casa para comer? Vocês vêm para a igreja, eu acho que Paulo não está falando que é ruim você ter jantar na igreja, fazer um almoço fraterno. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando o fato de que no almoço fraterno não tinha a fraternidade. Paulo vai dizer que tinha gente que chegava e comia muito, enquanto outros passavam fome. Tinha gente que fazia, o pessoal brinca, né? Isso é verdade, que crente não bebe, mas come. E aí fica parecendo que engraçadinho, né? E a gente ri, e tem sua verdade, mas fica parecendo que a gente admite a glutonaria. Que a glutonaria não é um pecado, igual a bebedice. Não, mas não é. Então o pessoal come. E lá naquela época o pessoal comia pra caramba. Então uns chegavam e comia. E os outros que chegavam depois da fila, passavam fome, passavam necessidade. Para piorar, tinha vinho. E vinho não é suco de uva. Suco de uva é um negócio que foi inventado há pouco tempo, e comparado com os vinhos. Então, na época de Jesus, na época até da Idade Média, tudo vinho, se você beber vinho, embebeda. Ponto. Então, se você beber muito vinho, você vai ficar muito bêbado. Então o pessoal ia para a igreja para celebrar a Santa Ceia e enchia, tomava vinho, e aí, viva Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E nisso, daqui um pouquinho o pessoal estava assim, animado na festa. Então na festa do amor, dentro da igreja. Você sabe onde tem bebida e onde tem embriaguez, começa a ter encrenca, começa a ter desencontro. É uma igreja evangélica de Corinto. A igreja de Corinto tinha problemas doutrinários. O pessoal estava com dificuldade a crer na questão da ressurreição. A igreja de Corinto tinha, assim, problema com a questão dos dons. Veja, Corinto tem problema dos dons. E hoje, quantas igrejas, quantos irmãozinhos ficam nessa coisa? Acho que até já diminuiu bastante no Brasil essa querela dos dons. Eu acho que diminuiu. Mas era aquele negócio. Você só é batizado com o Espírito Santo se você falar o dom de língua.
Então tem que ter o dom de língua. Então o dom de língua virou o dom que mostrava se a pessoa era ou não tinha. E outras mais. Aí de repente uns ficavam, eu tenho o dom tal, você tem o dom tal. Pior, ainda tinha aqueles outros irmãozinhos que falavam, eu não tenho dom nenhum não. E tal. Então tinha os que tinham demais e eram soberbos e arrogantes, e tinham que tinham de menos. Então a igreja de Corinto é de tudo. E aí Paulo vai falar. A igreja de Corinto é problema de casamento. Paulo fala sobre casamento, e aí ele fala de muita coisa. Mas, aqui no capítulo 1, olha só o primeiro e talvez seja o mais importante de tudo que vai surgir nos problemas daquela igreja. Também serve para nós, principalmente nessa semana de eleições. Versículo 4 do capítulo 1 de Coríntios diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, primeiro momento aqui, Paulo está dizendo que aquela igreja era uma igreja preciosa. Era uma igreja que era rica na palavra, rica no conhecimento, rica no existir dos dons. Paulo vai dizer, de maneira que não vos falte nenhum dom. Paulo não nega que era uma igreja. Mas Paulo também não nega que era uma igreja que tinha seus problemas. Interessante, né? Interessante. Algumas pessoas acham que ser crente ou ser da igreja significa que nós não temos problemas. Não, pelo contrário, nós os temos. O que faz ser igreja é você dizer assim, não, eu sei e eu preciso e eu quero consertar os meus problemas e os meus dilemas. Essa ideia de que somos um ajuntamento de santos no sentido de perfeitos, isso é uma baboseira. Porque Jesus não veio para os sãos, para os sadios, para os bambambam. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que estão com o coração partidos, arrebentados. Ora, a igreja é exatamente o lugar onde a gente vai dizer, irmão, conserta, vamos levantar a cabeça, vamos para frente. Olha só, Deus é fiel e Ele vai continuar para que você se torne irrepreensível. Ele vai confirmar você, Ele vai cuidar de você. Igreja é o lugar da gente cuidar, da gente descobrir os nossos erros e nós nos tratarmos. É um lugar de lapidação, é um lugar de vamos passando no esmeril, vamos ajeitar, vamos nos azeitando, vamos nos tornando dignos daquele que nos chamou. Então Paulo fala tudo isso dessa igreja, olha, eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus por vosso respeito, porque a graça de Deus alcançou vocês, porque foi através de Cristo, o Senhor Jesus, porque tudo vocês foram enriquecidos, tudo vocês têm de conhecimento de palavra, não falta palavra, vocês sabem a verdade, vocês sabem, às vezes a gente sabe a verdade, a gente sabe o que é certo, mas às vezes a gente simplesmente entra numa indolência de alma. A igreja de Corinto era assim, uma igreja com toda a potencialidade, toda a capacidade para julgar e ajuizar e fazer o que é certo. Mas a igreja tropeçava. Tanto é que já no versículo 10, Paulo já apresenta o primeiro problema da igreja de Corinto.
E o primeiro problema da igreja de Corinto é fantástico. Por quê? Porque ele vai ser, para mim, ele é causa de tudo que vem pela frente. Olha lá, versículo 10. Rogo-vos, irmãos. Vocês, veja, não, vamos lembrando sempre do que Paulo acaba de falar. Vocês que conhecem a Jesus, vocês que têm o conhecimento, vocês que alcançaram a graça, vocês que foram enriquecidos, vocês que têm todos os dons, você que tem a revelação do nosso... Oh, meu filho, oh, querido, rogo você, que é crente, rogo para você. Paulo não está rogando, então, para o incrédulo, ele está rogando para o crente. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então pronto, de cara, aquela igreja, a igreja pelo qual Jesus deu a sua vida, já tem aí de cara fácil o seu primeiro problema. O que era uma igreja? Era uma igreja que tinha divisão. Era uma igreja que o irmão A, que não gostava do irmão B, e aí criava na igreja os guetos, os grupinhos. Eu sou de A, eu sou de B. Eu sou de A, eu sou de B. Eu conheci uma igreja congregacional, para não falar mal de nenhuma outra igreja que não seja a que eu pertenço, que o presbítero, um determinado presbítero, brigou com o outro presbítero. Os dois eram bicudos. E aí a igreja era aquela igreja que tinha uma fileira de banco aqui à direita, uma fileira de banco à esquerda, um corredor no meio. Então o presbítero A, ele vinha e sentava aqui, ó, à minha direita. Vinha o presbítero B, que não se bicava com aquele, que não dava paz do Senhor para o A, e sentava aqui, na mesma igreja. E aí o pessoal que era de A vinha e sentava aqui. E o pessoal de B sentava aqui. Imagina o culto. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Não, que irmãos? Eram dois o quê? Dois grupos dentro da própria igreja. Coitado do pastor. Se o pastor não pendesse para um lado e para o outro. Imagina que situação. E uma igreja que tem divisão, líderes brigados uns com os outros, isso é uma igreja Coríntios. É uma igreja Coríntios quando a gente consegue diminuir o outro. Hoje nessa questão política, que está tão assim polarizado, e aí você descobre, aí vem um candidato ou um crente que vota num político da direita e diz, como é possível alguém votar nessa pessoa à esquerda? Aí vem o outro que é da esquerda, ele vem, onde já se viu, isso não é crente, porque crente não tem negócio disso. E aí ficam, gente, que coisa triste. Dentro da igreja, os irmãos não têm afeto, não têm carinho, não. Que vergonha, que derrota. Pode ganhar o candidato A, pode ganhar o B, mas quem vai perder? A igreja vai perder. Por que a igreja perde? Porque aqueles que são de Jesus, que deviam ter o mesmo pensamento, a disposição mental, o mesmo parecer, que deviam conversar, que deviam se perdoar. Temos problema. Temos gente que pensa diferente, que a gente não consegue. Mas a gente se respeita, a gente se ama, a gente diz, meu irmãozinho, vamos orar então, vamos ver o que Deus tem nessa história. Não, mas a gente tem visto famílias sendo divididas. Tempo atrás, eu nem acredito nisso, mas eu vi que certas igrejas estão perdendo jovens, porque certos jovens gostam de um candidato. E aí certas pessoas da igreja gostam de outro candidato. E aí fica aquela crise. E onde está? E onde está isso aqui? Onde é que está Jesus? Nós fomos chamados para estar em Cristo. Nós fomos chamados para estarmos em Jesus. Nós fomos chamados para fazer parte do corpo. A igreja de Coríntios ficava se degladiando.
Interessante, diz aqui, ó. Pois a vosso respeito, versículo 11. Meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Pastor, aqui agora também há contenda. Que legal, somos igrejas corintianas. Não, pastor, são palmeirenses, flamenguistas, são botafoguenses. São um monte de coisas. É um monte de coisa. Mas para quê? A gente fica se machelando. Interessante que Paulo e o problema lá de Corinto não tinha nada a ver com política externa, governos, quem vai ser o presidente ou vai ser o rei, não tinha nada disso. Era dentro da igreja, eram os grupinhos. Aí, ó, olha aí, ó. Fui informado que há contendas. Refiro-me, versículo 12, ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo. Paulo está escrevendo. Eu sou de Paulo. E eu de Apolo. E eu de Cefas, ou eu de Cristo. Abra aí, gente, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 12 agora. Aí, abre aí. Então, na igreja de Corinto, tinha o pessoal que era a galera de Paulo. E tinha o pessoal que era da galera de Pedro, Cefas. E tinha o Apolo, que era um pregador eloquente. Então o pessoal, Apolo. Então tinha um grupinho de Apolo. E tinha um grupinho espiritual, tinha um grupinho religioso também. Tinha um grupinho que dizia, não, eu sou de Cristo. Mas esse eu sou de Cristo, e Paulo não é de Cristo? E Pedro não é de Cristo? Então quando aquele grupinho de eu sou de Cristo, ele também estava dizendo, nós estamos sacralizando os grupinhos e eu sou mais espiritual que vocês, porque eu sou de Cristo. Não pode ter que brigar na igreja. Olha que coisa louca. Nós temos que brigar na igreja para a gente ficar junto. A gente tem que lutar para ficar juntos pela fé evangélica. Nós estamos, de novo, vivendo um período assim. E eu queria muito que você, nessa semana, lutasse para que a gente ficasse juntos pela fé evangélica. Mesmo que ficar junto signifique você ficar junto com alguém que pense diferente de você. Eu sei que é difícil. Alguns candidatos falam cada asneira. Alguns falam cada coisa que você fala assim, não dá, tá bom, não dá. Mas você não precisa ofender, nem diminuir, nem brigar com aquele que ainda pensa de forma equivocada da sua. Agora, no exemplo aqui de Paulo e do problema da igreja de Corinto, eram os grupinhos, né? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja Y, eu sou da igreja do pastor, apóstolo, não sei o quê. Eu sou daquilo outro. Então tá, a gente forma os grupinhos e estamos divididos. Já passa para fora do mundo que a igreja evangélica literalmente é um saco de gato, né? Na igreja evangélica, se você brigou, se você não foi com a minha cara, você sai dali e forma um outro ministério. E você bota isso na conta de Deus. Jesus, Deus me dirigiu. Tudo dirigido pelo Espírito Santo. E tudo dirigido pelo Espírito Santo, a gente sai brigando e dividindo e vamos faccionando. Jesus ora lá na oração sacerdotal, em João 17, para que eles sejam um. Para que eles sejam um. Para que o mundo creia que o Senhor me viu. Quando a igreja adota um padrão, quando a igreja adota um sonho, um projeto, o projeto de Jesus, Cristo em nós, Cristo não está dividido, diz o versículo 13, Cristo não tem outro, Paulo está escrevendo que Paulo diz, eu não fui crucificado, quem foi crucificado não foi Pedro, não foi Apolo, foi Jesus, nós não podemos nos separar. Aí o grupinho que foi batizado pelo sacro pastor fulano de tal. E aí Paulo vai lá falar disso. Graças a Deus eu não batizei ninguém. Aí batizei só fulano de tal, a casa de outro. Mas Deus não me chamou para sair batizando. Deus me chamou para pregar o evangelho. E o evangelho do Senhor Jesus.
Versículo 17 diz: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então o que está acontecendo? De repente a gente está degladiando e brigando por tantas coisas e a gente está anulando aquilo que é fundamental da igreja. Nós estamos pregando e temos que pregar a cruz de Cristo. Não é sabedoria de palavra humana, é sabedoria de Deus. Ah, pastor, nós não queremos que o Brasil volte a ser aquilo outro. Não, ninguém quer. Nós queremos avançar. Mas avançamos na medida que nós perdoamos e somos perdoados. Nós avançamos na medida que a gente consegue superar os obstáculos. Nós avançamos na medida que a gente conversa, que a gente até aceita os erros dos outros. Interessante, né? Porque o povo de Deus já errou tanto. O povo de Deus já errou tanto nesse negócio de eleições, de voto. Na Bíblia, o povo de Deus escolheu lá o espinheiro. Na Bíblia fala que o povo escolhe Saul, aquilo que o povo queria. A Bíblia já tem tanto relato de escolhas que o povo de Deus faz e faz errado. É Moisés que manda os 12 espias e voltam e congregacionalmente, democraticamente, só 2 dizem, vamos entrar, porque Deus vai nos dar. Deus nos prometeu, Deus estará conosco. Os outros 10, maioria absoluta, esmagadora, votou contra. E Deus deixou. E ficaram 40 anos no deserto. A igreja já votou e já participou assim, já entrou nessas coisas e erra. Quando eu falo da igreja, eu estou falando do povo de Deus. É uma maneira genérica. Então a gente precisa começar a ser sábio naquilo que escolhemos. E a gente não deve escolher apenas algumas pautas, nós precisamos aprender a pauta bíblica. Vida, paz, justiça, seriedade, compromisso com a verdade. Nada que anule a palavra da cruz. E é interessante como nós, nessa discussão política, o evangelho é que vai ficando envergonhado. Crente aí, crente é isso, crente é aquilo outro. Que pena. Então nós temos que tomar cuidado, queridos. Muito cuidado. Muito cuidado. E eu estou aqui fazendo um esforço para nem... Quem vai votar em quem? Não é essa discussão de quem vai votar em quem. Mas é o esforço para você votar com o coração sereno, tranquilo. Só o meu voto não vai mudar. É o voto da multidão. Então quem está no controle disso? O Senhor, né? Então eu posso ter compaixão, mesmo que eu tenha que ouvir certas palavras difíceis, posturas difíceis. Que Deus tenha misericórdia, que a igreja não caminhe marchando errado. Que a gente se alie à verdade. Que a igreja assuma o seu papel profético. A igreja tem o seu papel profético.
se o governador, o prefeito, o deputado, o senador, o presidente foi eleito com a melhor das intenções, se fez besteira, a igreja precisa se levantar com a sua voz profética. E tentar escolher aquilo que nos é melhor. Aquilo que mais parece com seriedade, com hombridade, com homem de respeito. E ao mesmo tempo a gente diz, Senhor, o Senhor tem nas tuas mãos o coração do rei. E o Senhor inclina o coração para onde quer que seja. Então, Senhor, inclina o coração. Inclina o coração. Só é de Deus, todos os lados dizem a mesma coisa. Só é de Deus se fulano foi eleito. Só é de Deus, todos os dois, todos os outros. Oh, eu não sei, mas Deus sabe. Eu só sei o que eu acho que é melhor. E eu posso, na minha fragilidade, eu posso então entender o outro. Mas eu não preciso ferir o outro. Eu não preciso. Porque a minha prioridade, a prioridade do povo é viver Cristo. Nós somos chamados em Cristo para pregar o Evangelho. A palavra da cruz é loucura, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escribas, onde o inquiridor do século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria de Deus é um contraste com a sabedoria do mundo e parece que nós começamos a nos enredar tanto e ser tanto envolvido nas coisas do mundo que achamos que a sabedoria do mundo suplanta todas as coisas. Não, peraí. Tudo passa pelo crivo da cruz. Tudo passa. Tudo passa. Eu queria muito que a igreja de Jesus Cristo conseguisse sair dessa situação toda ilesa. Mas o que eu tenho visto é cada vez mais o sentimento de afetação. De afetação. Isto é, um ferir o outro, um desconsiderar o outro, quando todos nós, entregues a nós mesmos, somos loucos. Todos nós, entregue a nós mesmos, fazemos tolice. Então que Deus nos tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a passar pelo vendaval e que o Brasil seja mais justo, mais honesto, mais sério, onde tenha menos roubo, menos engano, onde nós possamos levantar nossa voz profeticamente para dizer contra o erro de Beltrano, Ciclana, e ao mesmo tempo apontar também soluções, e ao mesmo tempo apontar a graça, a cruz, o perdão. O papel do corpo de Cristo é proclamação da cruz. Que nada nem ninguém arranque de nós isso. Lá na igreja de Corinto, os grupinhos e as divisões dentro da igreja. Interessante é que Paulo não tinha problema com Apolo, Paulo não tinha problema com Pedro, Paulo não tinha. Paulo é de Cristo, Pedro é de Cristo.
Mas o povo resolveu fazer grupinho. Paulo se levanta contra isso veementemente, para que a gente possa superar todos esses obstáculos, para que a gente possa marchar como corpo, o corpo de Cristo. Que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando a gente vive nesse degladiar-se por coisas humanas, quando a gente perde o rumo da caridade, do amor, na realidade, a gente está demonstrando ao mundo que Jesus não veio enviado pelo Pai. E essa é a maior dor. Quando o nosso candidato pode ser eleito, mas o nosso Senhor pode ser destronado. Senhor nosso Deus e Pai, nós rogamos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós que éramos escravos do pecado, nós que éramos donos da verdade, o Senhor nos buscou e nos arrancou do império das trevas. Nós que éramos cheios de sabedoria humana, mundana, o Senhor veio e com a tua cruz, que é loucura para uns, para nós é poder, porque foi pela cruz. Então, Senhor, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos recolheu e o Senhor nos ajuntou no corpo de Cristo. Senhor, que o nosso povo vote com a consciência daquilo que é melhor, mas principalmente voto da consciência do princípio da unidade, da serenidade, de saber que o Senhor está no trono e que o Senhor reina. Fica, ó Deus, conosco. Dá-nos um final de semana e uma eleição pacífica, Pai. Tem misericórdia do nosso país. E elege, Senhor, escolhe aqueles a quem o Senhor mesmo tem predeterminado. Nós queremos te agradecer. Queremos pedir que o teu povo tenha misericórdia, que nós não erremos, que nós acertemos. Mas mais do que isso, nós queremos pedir que façamos isso em paz, em amor, porque o Senhor não perde o controle. Derrama sobre nós tua graça, dá-nos a tua direção e a tua paz. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Amados, que Deus te dê paz nessa semana. Descansa o teu coração. Vai lá, tecla na urna aquilo que o Senhor e o teu coração diz. Faça isso com alegria. Faça isso com paz. E se o teu candidato ganhar, ganha todo mundo. Se o teu candidato perder, ganha todo mundo. Vamos em paz, porque o Senhor vai no controle das coisas. E nós vamos fazer o nosso melhor. Nós não queremos ser cúmplices com as trevas, nós queremos ser cúmplices da luz. E nós queremos falar da verdade, do amor. E queremos proclamar Jesus. E que nossa atitude, que nada venha interferir. Nada venha interferir. Em olhar para pessoas e olhar com um olhar de misericórdia. Olhar com um olhar de misericórdia. Até aquele pecador, aquele larápio, aquele corrupto, ou aquela grossa, aquele isso, aquele outro. Todos nós, todos, somos alvos do amor de Jesus Cristo. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, o que eu queria poder dizer, aquieta o teu coração.
Quieta teu coração. Faça o que é certo. E não entra na querela, nas discussões, nas brigas, muito menos nos ataques, na grosseria. Não precisa. Você não precisa brigar com o seu irmão, com a sua irmã. Você não precisa brigar. Você não precisa ser a igreja da direita nem a igreja da esquerda. Você não precisa. Você tem que ser da igreja. É o corpo de Cristo. O Cristo não está dividido. Cristo não está dividido, mas a gente às vezes fica dividindo isso. Não, ele não está. E ele não quer. Ele não quer. Jesus, quando chama os seus discípulos, você já reparou? Ele vai e chama Levi, Mateus, publicano, coletor de imposto, e ele chama o Judas lá. Não, o Iscariote, o Judas. Que era da ala esquerdiça, era um pessoal da vida, vamos usar essa expressão. Jesus chama da direita, da esquerda, Jesus chama. Vem todo mundo para cá, vem todo mundo para mim, vem todo mundo para Cristo. E o que a gente começa a ver é isso que me incomoda. É Cristo sendo dividido. Não vale a pena. Então, pause o teu coração. Vamos estar junto. Vota com tranquilidade. Vota com serenidade. E não fique uma ruga no seu coração. Pelo contrário. Que Deus te abençoe. Te guarde. Ué, filhote, você está escondido aqui atrás de mim? Você veio fazer o que aqui? Cantar. Sério? Mas faz tanto tempo que você não canta? Tá bom, então vamos cantar. O que você vai cantar? Surpresa. Ah, essa música, né? Essa música é a mesma. Surpresa. Então canta com alegria, filha. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, o Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, amém. Ele está no controle, ele é exaltado. E vamos adorá-lo e não vamos permitir que ninguém venha a destronar ou a tentar macular, manchar o corpo de Jesus Cristo que fazemos parte. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus anime o seu coração. Faça isso, dê o seu melhor. Vote com alegria, com paz, na certeza de que o Senhor está no controle. Então faça o que é justo, faça o que é certo. Deus te abençoe. Boa noite, até domingo. Que isso?